Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, para hoje dos versos 14 ao verso 16. Mas antes de nós iniciarmos, vamos ter uma breve oração? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede a graça e o privilégio de ouvir a Tua voz. Abençoe a cada irmão, a cada família, dê a eles, Senhor, discernimento da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome e por amor de Cristo, nós agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se no primeiro momento que nós vimos na mensagem passada acerca da observação do apóstolo Paulo quanto ao comportamento de Pedro acerca dos gentios e acerca dos judeus, nós agora, para este segundo momento, nós vamos ver a admoestação, a ação do apóstolo em relação a Pedro. E ele vai assim dizer a partir do verso 14: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. O que é importante nessa primeira parte, no verso 14, é que, primeiramente, ele repreende a Cefas, a Pedro, na presença de todos. Ou seja, sua atitude pública merece, então, a correção pública. E então o apóstolo Paulo não o chama particularmente, ele o repreende publicamente, porque ele fez um ato público e notório. E o argumento do apóstolo Paulo é em defesa do verdadeiro evangelho, ou seja, o motivo pelo qual o apóstolo tem para ir de encontro às atitudes de Pedro é em prol do evangelho. E o argumento é muito simples, ele usa uma retórica. Ora, se você então quer viver como judeu, sendo judeu, como pode então cobrar que um gentio não viva como gentio, ou que um gentio viva como judeu? Então percebe que aqui ele vai então na natureza, na naturalidade, no comportamento natural. Porque, ora, como Pedro era judeu, então ele queria se comportar como judeu perante os judeus. Percebe isso? Esse é o argumento, mas o ponto principal aqui é que o apóstolo Paulo, ele não precisa, digamos assim, de qualquer cerimônia para repreender um erro de Pedro. Percebe isso? Então, isso é muito importante nesse sentido. No verso número 15, ele vai assim dizer: nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Nós, judeus, por natureza. Então, justamente, ele quer dizer que é inconcebível cobrar a essência daqueles que não nasceram de fato como judeus. E ele então se coloca, porque ele também tinha natureza judia. E no verso 16,
ele então vai nos dizer: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que ele então está argumentando aqui? Que os judeus, mesmo sendo de natureza judaica, eles não confiam na lei para a salvação, mas eles confiam igualmente aos gentios na fé em Cristo Jesus. O mesmo sentido e aspecto de defesa para com os gentios de não serem mais circuncidados também se deve aos judeus. Os judeus, então, não precisam mais ter a observância da lei cerimonial, mas sim a fé em Cristo Jesus. Ele, então, está dizendo aqui que é esta justificação, um ato de Deus mediante a obra e a pessoa de Jesus Cristo, que salva tanto judeus como gentios. Aquilo que apontava para Cristo não há mais necessidade. Meus amados irmãos, aqui é uma lição muito importante nesse texto para nós. É justamente nós sabermos o momento de repreendermos alguém. Nós não podemos ver o evangelho ser distorcido, a palavra do Senhor ser distorcida e não fazermos nada, porque seremos cobrados por isso. Mas devemos sim repreender, admoestar, chamar a atenção, assim como o apóstolo Paulo fez. Não de uma forma desrespeitosa, mas nenhuma pessoa é mais importante que o Evangelho, mais importante que Cristo Jesus. E é pela saúde da igreja, pela saúde dos gentios, pela saúde dos judeus, que o apóstolo Paulo repreende a Pedro com o intuito de unificar estes dois povos, gentios e judeus, através do verdadeiro evangelho, a fé tão somente em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede a graça, o privilégio de ouvir a tua voz. Te agradecemos, ó Deus, por tão sublime dádiva que é a salvação em Cristo, e que a fé tão somente ela é necessária para a salvação. Obrigado, é assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.